Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, estamos de volta mais uma vez aqui no nosso canal do Café Católico com mais um podcast. Continuamos na meditação da imitação de Cristo. Chegamos ao capítulo 8º e então que nós já meditamos até agora aqui, ontem tivemos a meditação do capítulo 7º. Se você não assistiu, dá uma voltadinha lá e dá um like no nosso trabalho. E hoje no capítulo 8º tem lá: como se deve evitar a excessiva familiaridade. Amados irmãos, começa o texto logo com essa frase: não abras teu coração a qualquer homem, mas tratas teus negócios com sábio e temente a Deus. Começo então a falar com você, meu irmão, minha irmã, perguntando: você tem um bom amigo para poder partilhar coisas do céu? Aquela pessoa que quando se trata das coisas de Deus, você sabe que é melhor falar com ela. Você tem essa pessoa? Você tem um grupo de amigos que senta de vez em quando para falar coisas de Deus? Você tem ao menos uma pessoa que faça isso? Não tem? Então vamos ver o que nós vamos aprender hoje aqui no nosso canal do Café Católico. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou Eudes Inácio, sou membro aqui do canal do Café Católico e vamos continuar meditando o livro primeiro, né, da Imitação de Cristo de Thomas Kempis. Bem, diz então o livro: busca a companhia dos humildes e simples, dos devotos e morigerados e trata com eles de assuntos edificantes. Procura intimidade com Deus apenas e foge dos seres conhecidos dos homens. Meus irmãos, como às vezes estamos fazendo essa caminhada de crescimento quaresmal, e é verdade que nós já alertamos, né, no capítulo 6 sobre que a paz não vem da forma exterior. No capítulo 7 que tomássemos cuidado com as nossas presunções de que somos o bastante, que temos uma régua interior que sabe ver exatamente a verdade, sem confundir com os vícios, né? Não chamar de virtuoso aquilo que é na verdade vicioso. E agora no capítulo 8º estamos retomando e vemos que ele nos sugere que tenhamos amigos bons. Limpar da casa, precisamos de boa companhia, não é verdade? Então, meus irmãos, o que nós temos aqui é que precisamos de boas companhias para falar das coisas dos céus. E uma coisa ainda um pouquinho mais grave podemos ver, que é exatamente o quê? A forma que nós lidamos quando estamos diante de pessoas que são, na verdade, antirreligiosas, né? Apesar de terem algum tipo de religião, são antirreligiosas. Ou seja, não praticam qualquer coisa da sua religião. Tem gente que é católico que diz isso, tem gente que é protestante que diz isso, tem gente que é espírita, kardecista, tem um monte de gente que diz que é de determinada coisa, mas leva tudo numa certa relativização da sua própria, vamos dizer assim, fé, né? Pois bem, nós somos cercados de várias pessoas e as pessoas, cada um tem diante de Deus a oportunidade de buscar a verdade, ainda que a palpa delas, em religiões A, B, C ou D. E no meio delas está você, o católico, o cristão católico, que quer ver a sua fé. Eu já passei por algumas vezes
por situações bem constrangedoras, né? Em que na primeira eu fui confrontado por uma colega que disse que eu não parecia nem ser católico. Eu entrei, foi numa crise danada, pensando, caramba, por que ela não pensa que eu sou católico? Né? Porque eu ficava no meu trabalho e eu ficava muito reservado, né? Então eu era muito prático, falava pouco, né? E essa colega me disse isso. Eu fiquei pensando, poxa, eu sou cristão, eu deveria mais mostrar, né, da minha fé, né? Mostrar para as pessoas a minha fé. Anos se passaram, né? E depois eu fui advertido por um diretor espiritual que eu deveria, na verdade, ter coragem, perder a vergonha de mostrar realmente quem eu sou. Porque às vezes entramos nos trabalhos e a gente às vezes quer ser eticamente correto, né? Ou coletivamente correto. As pessoas falam do que querem e eu simplesmente me negava a participar, ficava calado. Então o diretor disse, não, você tem que manifestar sua contrariedade daquilo, expondo a razão da sua fé. E aí eu entrei na segunda crise. Bem, além de falar, eu tenho que às vezes, vamos dizer, como disse São Paulo, né, está lá na sua carta, exortar oportuna e inoportunamente. Essa coragem, na verdade, eu tive que sair adquirindo com o tempo, não é? Porque eu pensava muito mais nos prejuízos sociais do que, na verdade, do prejuízo de eu ficar calado, né? Como diz um amigo meu, com a língua pregada no céu da boca. Pois bem, meus irmãos, quando temos uma roda de conversa cujo tema comumente é a vida alheia, né? Ou simplesmente intimidades que não eram para estar sendo faladas, né? Em roda de conversa, um trabalho, a gente deve primeiro se apartar e com certa caridade advertir. E aí então pensei uma forma muito interessante, não tanto original, mas um tanto interessante. Eu digo logo, gente, estou na quaresma e nessa quaresma o meu voto é não participar de qualquer roda de conversa que não seja de trabalho ou me nego a entrar numa roda que seja para falar da vida do colega. E aí então começou-se a brincadeira de dizer, não podemos falar isso aqui perto dele porque ele está na quaresma. Bem, que a quaresma seja eterna, né? Pois bem, meus irmãos, vamos crescendo juntos. Nós temos que ter uma roda de amigos que falam de coisas do céu. Eu tenho, né? Eu tenho. E é muito bom, né? Para aqueles que admiram muito, né? Essa oração inicial que eu fiz, né? É muito praticada na Opus Dei. E é da Opus Dei que se tem o termo tertúlia. A tertúlia, que é aquela conversa amistosa, que fala de coisas do céu, que conversas edificantes, né? A gente tem que deixar de falar de conversas picantes para ter conversas edificantes, tá? Sair do círculo vicioso para entrar no círculo virtuoso, né? E assim pensando, podemos então determinar pequenos passos. Se você aí do outro lado não tem essa roda de amigos, eu sugiro, olha, você deve procurar o sacerdote na sua comunidade, ou o diretor espiritual, ou o catequista, né, ou o ministro ordinário da Sagrada Comunhão, aquelas pessoas mais antigas. E primeiramente, não vou dizer, né, o que é que adverte aqui? Não abra o teu coração a qualquer pessoa. Não é só assim, porque a pessoa tem aqui 200 anos que participa da paróquia. Calma lá. Não é bem assim. Tempo de igreja não é título de nada. Tudo se julga com a frase que eu aprendi muito cedo na caminhada cristã. Que tudo, na verdade, é coroado no fim. Finis coronat opus.
é o fim que coroa a obra. Então, muitas vezes a pessoa, ainda mesmo que com muito tempo de igreja ou com muita idade, não lhe foi conferida uma vida virtuosa. Porque não buscou. Não buscou. Só assim, meus irmãos, para não ter uma vida virtuosa. Não buscando. Se não buscar, não tem jeito, não ficará virtuoso. A virtude é por conquista, é por força, é por vontade, é por determinação, é por sofrimento, é por violência contra si mesmo. Virtude. Se não tiver isso, não acontecerá. Se continuarmos achando engraçadas as conversas picantes, se continuarmos achando engraçadas as conversas jocosas de outras pessoas, se continuarmos achando interessante, que a coisa da moda agora, né? Fala mal da Santa Igreja, fala mal do Papa. Se acharmos isso interessante, estamos perdendo muito tempo de aprender coisas boas, coisas edificantes na nossa igreja. Se passássemos o mesmo tempo vendo notícias sobre o padre, bispo, o Papa, e passássemos lendo a Sagrada Escritura, ou lendo um livro da vida dos santos, certamente, meu irmão, não tenho dúvida, faça isso e você vai ver que sua quaresma muda da água para o vinho. O tempo que você dedica numa tela, faça uma prática assim, ó. Eu passo em média 2 horas olhando para a tela, então passe 2 horas lendo. Logo você diminui a quantidade de tela pela preguiça de ler, né? Foi uma brincadeira, tá, gente? Mas é verdade, né? Tem gente que não vai conseguir, mas é um propósito. Como eu disse, se não houver esforço, não houver violência contra si mesmo para adquirir a virtude, não haverá essa condição. A virtude, né, ela vem pela graça de Deus, mas ela não vem sem a sua necessária ação humana. Você precisa se mexer. Você precisa fazer alguma coisa. Tá bem? Meus irmãos, vou continuar aqui para terminar essa nossa parte. Veja, julgamos às vezes agradar os outros com nossa intimidade, mas antes os aborrecemos com os efeitos que em nós vão descobrindo. E aqui é para deixar um alerta. Quando nós ficamos íntimos de pessoas, e há pessoas que têm uma facilidade enorme de abrir a vida para todo mundo, né? Abre até para o TikTok, abre até para o Instagram. E aí o que acontece? Você passa a ser julgado. E agora eu falo uma coisa de um conteúdo mais danoso espiritualmente. Quando você abre a sua vida para as pessoas, muitas pessoas que são ligadas ao mal começam a invejar e praguejar você. E a ação do mal começa aí. Nem sempre elas vão praguejar você com algum comentário. Elas vão até elogiar, para você continuar no erro. Mas por fora estão destruindo sua família. É gente que expõe a família, gente que expõe as suas intimidades, suas conquistas, e que logo logo se frustram porque a vida vira um tormento. Por quê? Porque há uma ação do mal contra a sua vida. Porque você abriu a sua intimidade para o mundo inteiro só. E para o mundo inteiro, eu digo, muita gente pactuada com o demônio. Muita gente que quer ver o seu mal. E você abriu sua vida. Ninguém nem perguntou, você abriu sua vida. Então, meu irmão, para com isso. Se temos que abrir a nossa vida, que seja para Deus, procure o diretor espiritual, procure o sacerdote para se confessar. É muito melhor do que ficar postando alegrias e conquistas no Instagram. Podemos celebrar? Podemos. Gente, celebremos com a roda de amigos que temos. Não é possível que você seja a frase que as mães dizem, né? Você não é todo mundo. Então você vai celebrar com todo mundo se você não é todo mundo? Tá bom? Quero que vocês, meus irmãos, cresçam também nessa caminhada quaresmal, que vocês comentem aqui o que você acha. Faz sentido para você o que estamos fazendo aqui no nosso canal do Café Católico? Reza, fica conosco, tá bem? Cresça conosco nessa caminhada rumo ao céu. Tenho certeza que vamos crescer juntos nessa quaresma. Quero me despedir de vocês nesse momento com a oração também da Opus Dei.
e vamos começá-la assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Fiquem todos com Deus e salve Maria!